enxergar a chuva ácida. Então, vamos lá. Olha, quando a gente queima combustíveis fósseis, né? Vou mostrar, pegar aqui um pouquinho. Chuva ácida. Toda vez que a gente queima algum combustível fóssil, o que acontece? A gente elimina essas substâncias, uma série de substâncias para a atmosfera. E aí a gente pensa que lá na atmosfera, ela vai desaparecer. E, na verdade, não é bem isso que acontece. O que acontece nesse período? Ela acaba voltando para nós, toda a fumaça que vai para a atmosfera, ela se mistura com a água que está lá, o vapor d'água das nuvens, e acaba voltando para nós. Dependendo da substância que está lá em cima, você pode ter um tipo de problema que a gente chama de chuva ácida, certo? Então, quando a gente elimina para a atmosfera essas substâncias, óxido de enxofre, de nitrogênio, eles vão formar na atmosfera ácido sulfúrico e ácido nítrico, tá? Aquele ácido sulfúrico que vocês vão fazer alguns experimentos no laboratório, que usa ele, é aquele lá, só que mais fraquinho, tá? Não tão forte quanto aquele. E aí, o que acontece? Essa chuva, quando quando cai a chuva, essas substâncias vão acumular e passar para cima da onde? Do ambiente que nós vivemos. Olha aí a imagem, tá? O que você tem aqui? Olha, as indústrias lançando um monte de fumaça, mas não precisa ser só a indústria. As queimadas, por exemplo, que a gente faz na floresta amazônica, por exemplo, ou a queima do combustível dos carros, tudo isso, menos o álcool é menos poluente, mas gasolina, óleo, o diesel, carvão, tudo que é queimado, eles acabam lançando para a atmosfera esses produtos, tá? Os principais são dióxido de carbono e óxido de nitrogênio, tá? E quando se juntam lá na atmosfera, eles formam o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. E isso cai para nós na forma de chuva ácida. Como ele é espalhado, né, a gente não tem muito essa noção e não percebe muito como isso funciona. Mas, quando ocorre esse processo, em locais onde tem muita concentração de indústria, acaba danificando o ambiente. Então, essa chuva ácida que cai, acaba acidificando lagoas, acaba acidificando rios, acidificando o solo, e aí traz uma série de problemas. Por exemplo, num lago que foi levemente acidificado, não precisa ser muito não, levemente acidificado, ele vai causar aí problemas sérios. Morte de peixes, não deixa os ovos se desenvolverem, né? Não vai ter sequência, os filhotes não conseguem sobreviver. Até o adulto ainda sobrevive na água, mas os filhotinhos não vão conseguir se desenvolver. No solo, essa palavrinha aqui, lixiviação, o que é? É levar os nutrientes embora. Ele leva toda a parte de sais minerais que estão no solo, a chuva ácida faz com que eles saiam mais rapidamente do ambiente. E a toxicidade libera alumínio, que também é tóxico para as plantas. Então, se isso ocorrer muito, nós temos o que a gente chama de chuva ácida, tá? Olha aqui alguns efeitos em florestas, em monumentos. Então, traz prejuízo para nós também, inclusive financeiro, né? Porque destruição de monumentos, pontes que poderiam levar anos para ser destruídas, para se deteriorar, elas vão se deteriorar muito rápido, tá? Então, são processos aí que vão acontecendo.
É difícil a gente enxergar no Brasil, porque o Brasil é bem espalhado, mas em alguns países onde a concentração é muito grande, esse problema aparece. Aqui no Brasil, nós já tivemos problemas de chuva ácida na região de Cubatão, que é um polo petroquímico muito forte, então emitiam muita fumaça, e os cientistas encontraram esse processo na Mata Atlântica. Não sei se alguém já foi para Ubatuba, para as praias, tem a Serra do Mar, né? Então, as nuvens vêm meio baixa, e elas pegavam toda essa fumaça da região, e quando chega na Serra do Mar, elas caíam. E aí o pessoal detectou nessa região chuva ácida, tá? Mas pode ser corrigido? Lógico. Você pode, colocando filtros, evitando o uso de combustíveis fósseis em exagero. O Brasil tem a vantagem, por exemplo, de gerar energia elétrica com hidrelétricas. Agora tem o parque eólico, está se desenvolvendo bastante. Então, a gente queima pouco combustível fóssil. Mas tem países que geram toda a sua eletricidade queimando combustível fóssil. Então, o consumo disso é muito alto. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um experimento para mostrar para vocês como isso funciona. Eu ia tentar rodar ele aqui, mas não sei se vai passar para vocês. Eu vou até interromper a minha... Vocês conseguiram visualizar aí que eu falei ou não? Sim, conseguimos. Oi? Sim. Sim? Eu vou tentar passar o filme por aqui, então. Aí, se tiver alguma coisa, vocês falam. E eu vou interromper também a minha imagem aqui, que eu acho que puxa muito a câmera. Tá? Fica mais leve, a internet deve estar um pouquinho lenta. Então, eu vou pegar aqui o filme. Apareceu para vocês a imagem do filme? Sim, apareceu. Apareceu? Então, eu vou projetar. Se tiver sem som, vocês me avisam. Essa daqui, então, foi uma prática que eu fiz no laboratório, em casa, tá? Olá, alunos. Estamos aqui na aula de prática de biologia. Nós vamos fazer um experimento relativo à interferência do homem no ambiente. Assistimos na aula passada no vídeo, trabalhava a produção excessiva de lixo, consumo, e hoje nós vamos ver um assunto chamado chuva ácida, também interferência do homem no ambiente. O que é chuva ácida? Toda vez que a gente emite gás no ambiente, esse gás vai para a atmosfera, né? Quando você queima alguma coisa, quando o carro liga, solta esse gás, ele vai para a atmosfera. E da atmosfera ele vai para onde? E acaba voltando para nós na forma de chuva ácida. O gás combina com a água nas nuvens e acaba voltando para nós. Dependendo do gás que vai lá, essa chuva pode ser mais ácida ou menos. Normalmente a gente elimina o CO2. O CO2 é o gás da respiração nossa. Tá? E mesmo na queima de combustível também elimina CO2. Só que o CO2, a natureza já sabe como lidar com ele. Ele é um gás relativamente fraco. Agora, outros gases, como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, também vem pela queima de combustíveis fósseis, esses gases já produzem ácido sulfúrico e ácido nítrico. Fracos, mas isso é persistente, pode acabar trazendo danos ambientais. Certo? O experimento de hoje é para mostrar um pouquinho disso. Para vocês terem uma noção de como funciona, eu vou demonstrar para vocês um pouquinho do que eu vou, como eu vou fazer esse experimento. Eu vou usar um indicador, isso aqui é chamado fenolftaleína. Em corante, quando o meio é básico, ele fica cor-de-rosa. Quando o meio é ácido,
ele fica incolor. Eu vou usar ele para fazer a demonstração do experimento. Quando a gente joga CO2 na atmosfera, esse gás forma um ácido bem fraquinho, tá? Para você ver como o gás carbônico acidifica o meio, eu vou usar o gás carbônico na respiração aqui, ó. Indicador cor-de-rosa, e eu vou soprar aqui dentro. Ele vai combinar com a água e vai formar um ácido fraco, mas suficiente para fazer a inversão de cor, tá? Porque o corante gosta de meio básico, a cor-de-rosa. Em meio ácido ele vai ficar incolor. Então, repare o experimento. Pronto. Ele saiu de água de cor-de-rosa para incolor. Por quê? Porque eu soprei gás carbônico, o meio ficou ácido, levemente ácido, e mais do suficiente para modificar o indicador, certo? Então, depois, no final do experimento, eu vou colocar o que a gente produzir junto com ele, para vocês verem a mudança de cor também, indicando que o meio ficou ácido. Eu estou falando aqui de acidez, não sei se todos vocês conhecem. Acidez a pH é uma escala que o pessoal usa para determinar a acidez. Então, quando uma coisa é ácida ou não, essa escala ela varia de 0 a 14. O 7 seria o pH neutro, abaixo de 7 ácido, acima de 7 básico. Bem, o que nós vamos mostrar? A água comum de torneira, né, peguei um pouquinho de água da torneira nossa, ela tem um pH próximo ao 7, tá? Então, colocando uma chutinha para indicação de pH. Então, ela varia a cor dela de acordo com o pH da substância. Tá? Se está mais ácido, está mais básico. Então, é isso que a gente vai visualizar. Eu coloquei aqui no meio e vou mostrar aqui para vocês, olha. Se vocês olharem o pH, olha, o indicador vai estar próximo ao 7, olha. Tá? Se essa substância estiver ácida, agora eu vou jogar essa água fora. Vinagre é ácido, tá? Não ácido muito forte, como ácido sulfúrico, mas levemente ácido. Coloquei um pouquinho e vou pegar o indicador para vocês. Vou colocar ele de novo lá dentro. Vocês vão ver que a cor da fita muda. Por quê? Porque ela vai sair de base neutro, basicamente, para ácido. Então, ó, quando você coloca a fitinha lá dentro, repare, ela veio aqui, olha, saiu próximo ao 7 que estava, e veio agora para o 3, olha, tá? pH 3, certo? Bem, o que nós vamos fazer agora? Eu vou simular a chuva ácida, fazer uma simulação do processo. Lógico, eu não vou fazer chover, mas eu vou tentar acidificar a água usando a fumaça. Fumaça da onde? A fumaça do fósforo, queimando. Vou capturar essa fumaça, deixar ela acidificar, colocar um pouquinho de água, misturar com a água até que ocorra a acidificação dela, simulando o que ocorre nas nuvens. E depois a gente vai medir o pH de novo, para ver se ocorreu realmente o processo de acidificação, tá bom? Então agora eu vou precisar de um ajudante, interromper um pouquinho o filme, depois a gente continua. Agora eu preciso de um ajudante aqui para fazer o processo. Essa é minha filha, Annalise, vai participar do experimento. Como que eu vou fazer? Eu tenho que capturar a fumaça, eu vou usar esse vidro, e usar um pouquinho de água para simular as nuvens. Coloco a água junto com a fumaça até ela sumir. Eu vou ter que fazer esse experimento uma vez só, não vai dar a acidez que a gente quer visualizar. Então, vou repetir esse experimento várias vezes. Tá? Então, vamos lá. Como que eu capturo a fumaça? Dessa maneira aqui, ó. Eu pego o fósforo, vou riscar eles,
gastar um pouquinho de fósforo aqui, mas não tem problema. Agora, capturou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa água aqui dentro para simular chuva. Olha, o ácido foi aprisionado. Vai. O que acontece lá na chuva? Ela começa a se misturar, ó, com a água das nuvens. Chega. Faz isso. A fumaça desapareceu, certo? Mas desapareceu daqui de cima. As substâncias que estavam ali vieram para a água, certo? Com a retenção desses experimentos, vocês vão ver que essa água aqui vai ficando ácida por causa das substâncias liberadas na queima. Os principais produtos que fazem isso não são o CO2, é dióxido de enxofre e de nitrogênio. Tá? Eles vão formar ácido sulfúrico e ácido nítrico na água. Vamos lá. Tirar a água. Senão vai virar. Não, fica meio estranho. Essa água eu vou reutilizar ela várias vezes. Vou fazer uma verificação. Qual o pH que está lá? Vamos ver se ela modificou um pouquinho. Não deve estar muito ácida ainda, porque também não é uma enormidade de fumaça. Mas vocês vão perceber já uma modificação. Aqui pertinho. Olha lá, olha. Ela está em pH 4 agora. Estava em 7 e para 4. Se repetir isso um monte de vezes, ela pode chegar até o pH 2. Querem ver como ela está ácida? É só usar o indicador. Tá? Bom, ó, eu vou pegar aqui o indicador e colocar um pouquinho aqui no vidro. Ó. Lembra quando eu soprei, ela mudou dessa cor para incolor, porque estava ácido? Agora, pH 4, não está tão forte, mas ele já vai fazer a viragem. Vê? Ó, suficiente. E eu só coloquei um barulho da água, certo? Então é isso. O que a gente visualizou? Uma simulação de como forma a chuva ácida. Então, toda vez que a gente emite fumaça para a atmosfera, lança uma série de gases que vão voltar para nós de uma forma ou de outra. Então, não é assim, dispersa e a gente nunca mais vê. Não. Quando você joga um monte de poluente na atmosfera, ele tem que voltar para nós na forma de poluição. Tá? Agora a gente vai ver tem a parte teórica, para a gente se inteirar um pouquinho mais desse processo, e depois tem alguns exercícios para a gente fazer interpretação e um relatório sobre o experimento. Tá bom? Tudo bom? Obrigado. Bem, pessoal, deu para assistir? Deu para escutar direitinho? Deu? Deu. Eu vou colocar esse filme, o link lá para vocês, se alguém quiser ver de novo, pode assistir sem problema. Conseguiram entender como funciona a chuva ácida? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Vocês entendem aquela escala de pH? Assim, fiquei meio na dúvida. Então, a chuva ácida é formada meio que pelos poluentes que você falou? Sim, sim. Toda vez que você lançar uma fumaça na atmosfera, né, você vê uma queimada, sai aquele monte de fumaça tudo concentrada. Depois de algum tempo, desaparece tudo. Desapareceu como? Na verdade, ela se diluiu. Só que ela vai ficar para lá para sempre? Não, ela volta. Quando evapora a água e vai formar as nuvens, na hora que condensa lá, aquela fumaça, mesmo que diluída, ela vai misturar com a água e vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá, tá? Ela se mistura e vai acidificando devagarzinho. Se a quantidade de fumaça for muito grande, ela vai acidificar bastante a água. Agora, assim, numa escala menor, ela vai fazendo aquilo que vocês viram na imagem lá, aquela corrosão lenta de pontes, de monumentos, de estruturas. Ou ela vai tirando devagarzinho os minerais do solo, aí você tem que gastar muito mais adubo para que aquilo ocorra. Então, a maior parte da chuva ácida não é algo muito de uma vez, ela vai ocorrendo aos poucos e a gente nem percebe muito isso, mas ela está causando alguns problemas. Para nós, diretamente, ela causa, assim, irritação na pele, alguma irritação no olho. Ela não tem uma ação direta. Mesmo que eu beber essa água ácida, não vai trazer problema. A Coca-Cola é mais ácida que isso. Tá? No nosso estômago, a acidez não é problema. No estômago nosso tem pH2. Então, não traz problema. Agora, para o ambiente, essa estrutura muito ácida acaba trazendo problema. Tá? Sim. Mais alguma pergunta aí, pessoal? E eu tenho sobre aquela tabela que você estava mostrando. Então, eu lá não dava para visualizar direito e vocês ainda vão ter isso com química de maneira mais adequada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Estão enxergando ela aqui? Sim. Dá para enxergar? Então, olha, vocês estão vendo uma escala aí de acidez. Como que eu posso medir essa acidez? Eu tenho que usar alguns parâmetros. Existem aparelhos para isso. Então, tem um aparelhinho que agora a escola comprou, quando a gente puder voltar para a aula presencial, nós vamos poder visualizar isso e entender um pouquinho melhor. Mas o pessoal pegou alguém, um químico, há muito tempo atrás, ele criou uma escala, como a gente tem um monte de escala, metro, quilômetro, centímetro, tem escala para quilo, grama, tonelada, a gente tem uma escala também para medir a acidez. Tá? Então, substâncias muito ácidas, como o cara criou, se der para vocês enxergarem, então ela está assim, olha, tem de 0 até 7 e depois de 7 até 14. Tudo que tiver na parte de baixo aqui, de 0 a 7, abaixo de 7, a gente chama de ácido. E tudo que tiver acima de 7, a gente chama de básico. O que é ácido? É a Coca-Cola, é o vinagre, é o limão, a laranja, são substâncias ácidas. O que é básico? Por exemplo, aquele eno, bicarbonato, leite de magnésia, substâncias soda cáustica, são para esse lado. Essa fitinha que eu mostrei lá para vocês, é essa fita aqui, olha. Ela tem, tem substâncias ali que eu vou, conforme eu coloco se está ácido ou básico, aí ela vai ou para um lado ou para o outro. Tá? Se tiver básico, ela vai mudar a coloração dela inicial e vai vir para essas cores aqui. E se tiver ácido, ela vai mudar essa coloração inicial para essa. Então, nós usamos essa fita para ver a variação do pH da substância, se é ácido ou básica. Então, é uma escala que a gente usa. Quando você fala se uma substância é ácida, o quanto ela é ácida?
Aí tem essas escalas aqui, que vai de 0 até 7. O quanto ela é básica? Aí vem essa escala aqui, que vai de 7 a 14. A água da torneira nossa, se você medir o pH dela, ela está sempre próxima a 7. Por quê? Porque o pessoal corrige lá na estação de tratamento, eles usam cal para regular esse pH, para ela não ficar nem muito ácida, nem muito básica, porque pode trazer problema. Tá? Então, essa escala, vocês ainda vão aprender melhor em química depois. Certo? Deu para entender um pouquinho melhor? Deu sim, senhor. Deu? Obrigada. Mais alguma coisinha, gente? Quiser esclarecer, eu vou colocar lá para vocês, então, o link na aula, lá no WhatsApp, o link desse filme. Tem uma aula de internet que o cara explica também toda a chuva ácida nos slides, tá? Infelizmente eu não consegui gravar, acho que foi a velocidade da internet. Estava muito lenta, aí quando eu projetava, não gravava, quando gravava, não projetava. Então eu parei a gravação. O Nestor deve estar aí, infelizmente eu não consegui gravar, eu vou ter que usar duas. Meu computador não é rápido o suficiente para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Desculpa, o Nestor está por aí? Ele queria gravar, né, para depois passar o aluno que precisa fazer a tradução em Libras, e eu não consegui gravar, tá? Então, tem uma aula lá, que é uma explicação de como funciona a chuva ácida. Aqueles slides que eu estava projetando, tem mais uma parte teórica. Vocês podem usar aquilo para responder as questões que eu vou colocar lá para vocês. Então, vou dar o link da aula, chuva ácida, que é um professor também explicando o que eu expliquei ali para vocês. Tem o link dessa experiência, dessa prática que eu coloquei para vocês, e tem os slides com o material para vocês poderem fazer os exercícios. E o link do Forms. Já vai ter 2, hein? Quem não fez o primeiro, dá um jeitinho lá de fazer. Tá bom? Gostaria agora que vocês colocassem aqui no chat, eu vou pôr para gravar, que agora eu consigo, temporariamente, né? Sem projeção dá. Vou pôr aqui. O que vocês vão fazer para mim? Vou esperar começar a gravar, colocar o nome, o número e a série, mas espere um pouquinho. Isso. Podem colocar, então, nome, número e série, não esqueçam, hein? Senão se eu não colocar série, eu tenho que ficar caçando os nomes. E eu já vou lançar lá para vocês todas as atividades, todo o material e as atividades. Tá bom? E estou aqui disponível se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não vou sair daqui já, não.